Ah lá, cheguei. Ó, agora sim, hein? Deixa eu aceitar a Érica aqui. E aí, você tá bem? Ô, feriadinho, né? Hoje dia. Oi! Ando. Bora, boa noite. E aí, vocês estão bem? Tem Eu pessoal. estou, e você? Isso. Tem uma galera aí, a Tati também já entrou aí, já conversou comigo hoje. Quer saber informação do estúdio, informação de como ela pode se exercitar com a gente. Então, isso é fantástico, né? Ah, coisa boa demais. Hoje, para mim, é um feriado de reflexão. Na verdade, não é um feriado, né? Que na verdade eu e nossa família nós somos católicos, né? Mas estamos aqui junto para propagar esse projeto que é a Semana da Saúde. Hoje, mais uma live nossa, e nós estamos aqui com a nossa Nutri, parceiraça Érica, que faz um trabalho lindo dentro do Rota 28. Então, estamos aqui com o Lucão, que ministra a musculação circuitada no estúdio, e comigo, Fernanda Jimenez, que estou aqui como gestora do Espaço Saúde e acreditando demais nessa integração através do conteúdo informativo, conteúdo científico, projeto sério nosso aqui do Espaço Saúde, e que hoje, mais um grande dia, podemos estar com a nossa Nutri aqui para informar, para enriquecer essa noite maravilhosa e posteriormente, é claro, com todo o trabalho de informação que a gente faz de cortes dessa live que vai ser abençoada com muita informação, bastante gente aí entrando. Então sejam todos muito bem-vindos. Isso aí, vambora. Bora, Érica! Ah, voltou. Tinha travado você para mim aqui. Quer se apresentar aí para a galera? Você já está popular aqui no na nossa página já, mas a galera quer saber mais de você. Muito bem, vamos lá então. Eu sou Érica De Biasi, sou nutricionista clínica e comportamental. Então, eu trabalho com os meus pacientes, mostrando que é possível todos os dias a gente cuidar da saúde com pequenas mudanças, mudanças simples, mas que a gente tem que fazer, tem que traçar a estratégia e correr atrás, né? Mas que é bem possível a gente organizar a rotina ali do dia a dia e cuidar da alimentação, se exercitar e cuidar da mente também. Top! Quer se apresentar, Lucas? Você já falou que eu sou do estúdio, eu tô lá no estúdio que Já ministra. apresenta o cara, meu! Como é que é? Teve um vídeo que você falou que era a menina dos olhos do espaço, a musculação circuitada. Então pronto, já. É isso aí, a musculação circuitada ela é a nossa campeã de virada de chave das pessoas. As pessoas se sentem incapazes, não têm o caminho e na circuitada elas se encontram. Olha só, hoje nós estamos com um tema top: multitarefa, produtividade ou fábrica de preguiça? Caramba, meu, chocante, hein? Então a Erika vai falar muito sobre isso. Será que a gente não consegue Sim. colocar a nossa rotina nos trilhos porque a gente tem preguiça? Fernanda. Tá me ouvindo? Ai, tá travando. Será? Verdade. Eu já coloquei a minha internet móvel aqui. Mas eu te Vamos ouvindo. ver. Tá Vamos me lá. ouvindo? Normal? Tá. Sim, Beleza. perfeitamente. Será que nós não conseguimos colocar nossa rotina nos trilhos, nossa vida, porque nós temos preguiça ou porque nós temos mil e uma coisas para fazer no decorrer do dia e da semana? Nós vamos falar de um assunto que, para colocar a galera para pensar, né, Érica? Bora lá É sobre isso mesmo. E, e, e a gente ser multitarefas, né? Isso eu falo homens e mulheres, né? É, atrapalha também na nossa alimentação, nos cuidados com a nossa saúde. Porque a gente vai deixando, amanhã eu faço exercício físico, semana que vem eu estou de férias do trabalho, daí eu começo o exercício e já vou encaixando na rotina. Né? Então, a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente está assistindo TV e respondendo um e-mail, a gente está ali fazendo tarefa com o filho e ao mesmo tempo a gente está fazendo janta. E isso vai para a alimentação também.
Porque a maioria das pessoas, elas estão se alimentando na frente do celular, do computador, da televisão, né? Que às vezes é o momento que ela tem para assistir um jornal, ou então ela tem uma reunião e aí ela vai comendo, depende, às vezes fazendo essa reunião, vai comendo e vai respondendo um e-mail, e isso nos desconecta com esse ato de comer. E com o passar dos anos, a gente acaba ganhando peso, adquirindo uma resistência à insulina, ficando extremamente sedentário. Então, a gente também perde a nossa mobilidade, né? O agachar e levantar, o se esticar para pegar alguma coisa, acaba tendo dores ali também articulares, porque não se movimenta. E aí, conforme esse tempo vai passando e a gente vai ganhando peso, a gente sabe hoje que o Brasil ele está dentro do ranking dos países com maior número de obesidade do mundo. E isso só tende a crescer, né? Não diminui. E não diminui por quê? Por culpa das pessoas? Não exatamente. Mas por causa desse monte de tarefas que a gente faz e que a gente vai deixando. Eu vou deixando de me alimentar, eu vou deixando de me exercitar, eu chego em casa muito cansada, eu vou abrir o aplicativo e vou pedir alguma comida mais rápido, né? Ou eu vou comer um biscoito, eu vou comer um pão, e quando eu vejo eu comi todo o pacote de biscoito, vou tomar banho e vou dormir, porque eu prefiro dormir, eu estou muito cansado, né? Então, isso a gente precisa mudar, né? É fácil mudar? Não, mas é muito possível de estar mudando. Porque produtividade nem sempre significa sucesso na vida, né? Às vezes, eu estou lendo um livro que chama Essencialismo. Deixa eu ver aqui. Isso, Essencialismo, chama o livro. Sensacional, quem puder, leia. E ele fala muitos relatos de empresários, assim, milionários, bilionários, que foram adoecendo e só melhoraram a sua saúde quando reduziram drasticamente a sua jornada de trabalho, né? E você sabe, Fernanda, que isso também reflete nas crianças, né? Porque pensa, uma mãe que trabalhou o dia todo fora, né? Chega à noite, tem as crianças ainda, às vezes tem janta, tem tarefa, ela vai lá e abre um pacote de macarrão instantâneo, e aquela criança come macarrão instantâneo, come biscoito todos os dias. E a gente sabe também, hoje, que criança obesa é um adulto obeso, é um adolescente obeso e um adulto obeso também. Né? Então, a gente tem que olhar para esses casos aí de multitarefas e entender que nem sempre é preguiça, não. Porque a preguiça, ela até que é boa. Aquela preguicinha ao acordar, gostosa ali, que a gente vai espreguiçando, esticando o corpo, né? Às vezes tem aquela preguicinha após almoço, né? Quem nunca teve aquela leseira após almoço, principalmente depois de comer um prato de feijoada, por exemplo, depois do churrasco? Geralmente comidas mais gordurosas trazem essa preguicinha, porque o corpo concentra, na verdade, a sua energia para fazer a digestão e não chega tanto oxigênio, tanta energia para o cérebro, né? Então, nesse período, a gente acaba sentindo aquela preguicinha pós-almoço. Essa preguiça não é ruim, ela é boa. A gente, dependendo do dia, a gente pode deitar na nossa cama e tirar um cochilinho ali de alguns minutos, né? Então, eu acredito que essa preguiça é uma palavra que a gente tem que começar a mudar, sabe? Quando os meus pacientes chegam no consultório e falam assim, eu tenho preguiça de ir para academia. Será que é preguiça? Ou você nunca tentou ir para academia e o seu cérebro, ele está só te protegendo de algo que ele não conhece? Essa também é a função do nosso cérebro. Se você nunca foi à academia fazer musculação, o seu cérebro vai bloquear essa ação, porque ele não conhece. Ele não sabe o que é ir para a academia.
Então ele sempre vai dizer, não, não vai não, fica aqui, tá bom assim, né? Mas se a gente vai mesmo assim, nós vamos nos familiarizando com aquele ambiente e aquilo o cérebro vai aprendendo que é algo bom, que é benéfico para o nosso corpo. Então a gente vai passando a gostar de se exercitar, né? Então tudo é treino, treino diário, todo dia fazendo ali um pouquinho para a gente entender que às vezes a gente precisa só reorganizar a agenda. A da Carla, muito legal aí, ó. Ela fala boa noite, viu, Carla? Precisei mudar a minha rotina para, olha lá, precisei mudar a minha rotina para que meu filho melhorasse a alimentação dele. Então entra nisso que você acabou de Olha falar. que bacana. Exato. Tratamos disso na live de ontem, falando sobre autismo, com a médica que ministrou a live ontem, dessa abordagem da família, desse cuidado em dar atenção em detalhes, que às vezes a gente na rotina do dia, naquela loucura do dia, acha que precisa fazer algo complexo para atender a demanda pessoal e da família, mas o que precisa são ações simples com constância. Então entra nisso aí, vamos. Tanto é que o filho dela é TEA também. É, muito interessante. Tem uma demanda de atenção grande, né? Mas olha só, uma abordagem legal. Ela fala até que ela perdeu a live de ontem, mas vai ficar gravada e a partir de segunda começa a gerar os cortes desse conteúdo, que também é muito enriquecedor e que dá um norte para as famílias. Entra nisso que a Érica disse, que fecha esse ciclo do cuidado, que são pequenos detalhes. Às vezes a gente pensa em criar rotinas mirabolantes de alimentação, de treino, e não é. Então agora a gente acabou de lançar, segunda-feira começa a inscrição do Rota 28. Por que eu insisto em falar do Rota 28? Porque é um protocolo que tem aí a nossa Nutri arrebentando nas orientações e as pessoas que fazem o Rota 28, as que realmente conseguem se engajar, percebe o quê? São ações simples. São prescrições simples. É um café da manhã simples, é um almoço simples, é um treino simples, mas que é isso que traz resultado. Então, não é difícil. É algo que há necessidade apenas de, se enquadrar. O que eu vou fazer por mim hoje, né? É o que a Érica falou super bem. Érica, e no seu entendimento, quais são as dicas que as pessoas podem receber para começar a criar essa rotina, estabelecer essa rotina? Vamos lá, Fernanda. Vou aqui entregar de mão beijada uma atividade que eu faço com os meus pacientes, porque é muito simples de fazer em casa. Pega uma folha de papel e coloca horários lá, da meia-noite à meia-noite, né? Da meia-noite às 11 da noite, enfim, todos os horários, 24 horas. E você vai colocar lá o horário que você acorda, o horário que você vai sair de casa para trabalhar, se você tem que levar seu filho para a escola, que horas que você tem que sair de casa, que horas que começa a aula dele, que horas que é o seu almoço, qual horário que você volta para casa no final do dia. Você escreveu isso daqui, aí você vai encaixar dentro desse dia. Qual é o dia que eu vou treinar, né? Quem já treina já pode colocar lá também, né? Que dia que eu vou ao mercado? Se é uma pessoa que cozinha, qual dia vai ao supermercado? Né? Então, vai quarta, vai quinta, qual horário que vai? Vai colocar ali também, né? E aí vai começar a executar essas ações e vai ver se realmente funciona. Então, eu acordo 6 horas da manhã, 6h30 eu estou tomando meu café, 7 horas eu saio de casa para o trabalho, eu almoço meio-dia até 1h da tarde, trabalho da 1 às 5, às 5 horas, 5h30 eu pego meu filho na escola, 18 horas eu estou na academia até às 19, e assim você vai escrevendo e vai executando. Tem atividades, Fernanda, que a gente não pode ficar negociando muito, né? Por exemplo, quando eu fui começar a fazer musculação, eu não gostava da musculação, não gostava do ambiente de academia. O que eu fiz? Eu coloquei como se fosse um paciente que eu ia atender na casa dele.
porque no meu trabalho eu não falto, eu não atraso. Então, na minha cabeça, de início, ficou como paciente que eu fosse atender. Aí eu chegava na academia e ia fazer o meu treino. Hoje já virou hábito, mas porque eu fui fazendo toda essa programação. Então, primeira coisa, faça essa programação. Pega uma agenda de papel, uma agenda no celular, no computador, abre o Excel, coloca os horários e vai escrevendo na frente as suas atividades ali. E priorize as atividades. Mas não adianta a gente querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Vai lá no seu trabalho, pega 2, 3 coisas que são de extrema importância. Na sua casa, pega 2 itens que são de extrema importância, que é só você que pode fazer. O restante das atividades você pode terceirizar. Seu marido pode ajudar, um filho maior pode ajudar, sua secretária no trabalho pode ajudar, né? Então a gente vai também delegando funções às outras pessoas ali, para que o dia vai se tornando um pouco mais leve para a gente também. Quando esse dia está mais leve, a gente consegue fazer melhores escolhas alimentares e comer com mais consciência. Eu consigo organizar na minha agenda um dia, talvez final de semana, né, para quem é CLT principalmente, que já vai cozinhar um feijão para a semana inteira, vai fazer um arroz para a semana inteira, já vai deixar uma carne temperada, uma salada higienizada. Isso já facilita muito a vida na hora de chegar em casa e só esquentar no micro-ondas mesmo. Aquele arroz com feijão, aquela carne moída refogada, e já está pronto o jantar, o almoço, o que for. A gente não precisa elaborar demais, querer fazer um prato extremamente elaborado durante a semana. A gente vai fazer o básico, o arroz com feijão. Ter uma carne moída refogada, um franguinho desfiado, já é uma mão na roda também. Então, eu já falei de organizar a agenda, né, de criar dali, de distribuir as tarefas do dia a dia, priorizar, né? E também criar pausas. Isso também é importante. De repente, você está fazendo 1000 coisas e você nem sabe, na verdade, o que está fazendo. Então, para um pouco, para 1 minuto e respira. Sabe? Dá uma esticada no corpo, levanta da cadeira que você está, faz uma respiração profunda e lenta para oxigenar de novo o seu cérebro e trazer a sua atenção ali para aquilo que você está fazendo. Outra coisa também é a gente começar a prestar atenção no nosso nível de energia. A gente fala muito da preguiça, 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 mas o cansaço, o estresse, ele está aí. Está gerando ansiedade, está gerando depressão, porque a gente não para. E eu já fui essa pessoa de trabalhar de domingo a domingo, de treinar de domingo a domingo, que chegou uma hora que eu não tinha forças para levantar da minha cama. Que não gostava de musculação para treinar de domingo a domingo? É sério isso? Aham. Olha só, você estava fazendo a circuitada então, só pode, né? Para gostar tanto assim de treinar. Seríssimo. Eu fazia musculação, fazia jiu-jitsu 2 vezes na semana, musculação todos os dias. E sábado e domingo eu saía para correr. Aí veio a pandemia, aí eu optei só pela musculação, porque aí a gente também ficou limitado, né? E depois aí eu continuei só na musculação mesmo. Mas prestar atenção, então, nesse cansaço também, né? Na nossa queda de energia. Começar a dormir um pouco mais cedo, se for possível, né? Para quem pode, um cochilo de 20 minutos após o almoço. Eu sei que hoje é mais difícil, a gente não tem esse tempo durante a semana, mas dormir mais cedo é uma opção. Dá para a gente ir organizando ali também, né? E observar os nossos julgamentos. Antes da gente dizer que somos preguiçosos, é se perguntar: eu sou preguiçosa ou eu estou cansado, exausto? Eu não paro o dia todo. Eu levanto 6 da manhã e vou parar 11 da noite.
Então, essa é uma pergunta que vai direcionar todas as dicas que eu dei primeiro. Porque a partir dela, você reorganiza a sua agenda e você se respeita para que você se alimente da maneira adequada e para que você faça o seu exercício físico ali todos os dias, 2 vezes na semana. Sabe, Fernanda, muitos pacientes falam assim, mas eu não tenho tempo de ficar 1 hora na academia. E aí eu respondo, você não precisa ficar 1 hora na academia. Você pode chegar para o profissional de educação física e falar, eu tenho 30 minutos para treinar. Já é um começo. Depois vai reorganizando para ficar talvez um tempo um pouco maior. Fala, olha, eu tenho 2 vezes na semana. E vá treinar. Vá fazer a musculação, pilates, corrida. Vá fazer. Eu sou fã da musculação, né? Que me perdoem se tiver algum outro profissional aqui, mas porque os estudos mostram que principalmente depois dos 40 anos é a musculação que a gente tem que fazer. É a musculação que vai... Uma coisa sobre isso que você fala da musculação, algo muito importante, a musculação ela é a base, e só para complementar no sentido de que gera uma dúvida do que é musculação. As pessoas acham que musculação é sentar numa máquina, encher de carga e empurrar. E a musculação Isso, boa. é o básico, é o músculo em ação. Seja num sentar e levantar da cadeira, num agachamento livre, numa flexão de braço, num exercício com halter, num exercício com elástico. É que as pessoas criaram rótulos para os treinamentos. Então, por exemplo, funcional é algo que não usa peso. Musculação é o treino na máquina. Então, rotularam o treinamento. E hoje, quando eu pego, por exemplo, um idoso e faço um trabalho com elástico com ele, de força, ele acha que não está fazendo musculação. Porque existe um rótulo acerca disso. Então, musculação é sim o seu treino de força. Seja na praça, seja na sua casa, seja com elástico. Desde que gere estresse metabólico, ele é um treino que está enquadrado dentro do treino de força. Então, ele está colocando o seu músculo em ação. Então, ele é musculação. Só é com um outro mecanismo e não um aparelho de musculação, mas outros acessórios que traz o mesmo benefício. Então, é bom deixar isso muito claro para as pessoas, porque confunde a cabeça das pessoas. E aí elas ficam... meu treino não é musculação? Então, meu treino é funcional? Então, meu treino... Então, a rotulagem atrapalha a evolução do aluno. Então, deixar claro isso, né? Para não ficar aquela questão. Boa. Então, não faça musculação em casa. Faz, se você faz um bom treino de força, com estresse metabólico ajustado, coerente, você está fazendo a ação muscular necessária para a sua evolução, prevenção, né? E ganho de músculo, com certeza, não só através do uso do aparelho de musculação na academia. Tem que ficar claro isso para as pessoas, viu, Érica? Porque tá demais. E verdade, também assim, musculação, se a gente botasse no gênese dela, são exercícios livres. Nem agachamento, flexão. As máquinas foram inventadas, as máquinas vieram depois, para poder auxiliar. Né? Então, você volta lá no começo e você dá, por exemplo, um treino de que as pessoas entendem como sendo funcional. Sim. A gente falar um dia numa live só sobre funcional, a gente vai falar 20 horas e não vamos de tão amplo que é esse tema, né? Mas hoje nós estamos aqui para colocar o fogo no trilho no tema da Érica em parceria com a gente. Mas assim, essas dicas todas aí, né? Que nem a Érica deu 4 dicas, né? Se eu não me engano. Muitas. Essas dicas aí, elas vão estar dentro do Rota, né? A gente vai esmiuçar elas lá dentro do Rota, né? Sim. Olha que legal que a Carla escreveu aqui, que o filho dela começou a treinar com ela, né, para poder melhorar a alimentação, e que ela começou a fazer marmitinhas para a semana toda, e para ele faz separado, né? Deve ter alguma... Ele é mais seletivo. Ele é mais seletivo. Deve ter uma seletividade, mas olha como que ela conseguiu encontrar a praticidade na rotina dela.
E isso a gente não encontra assim, papuf. Não, é teste, vai testando. Né? Eu consigo fazer para a semana toda, eu faço comida a cada 3 dias. Né? A gente sabe hoje, Fernanda, é muito legal que a Carla está colocando aqui, que ela precisou desse reajuste para a alimentação, para ela e para o filho, né? E aí eu lembrei também agora que tem um estudo já bem muito antigo, mas que a gente usa muito. Porque ele, sabe aquela história que a gente fala, que as pessoas falam assim que, eu sou gorda porque minha família inteira é gorda. É a genética da minha família. Escuto muito isso. Sabe? Pois bem. Então, esse estudo foi feito lá na Finlândia. E eles pegaram vários gêmeos, irmãos gêmeos. E aí eles foram estudar por um período que foi de 1975 até 1979. E eles acompanharam esses irmãos gêmeos. E eles viram que, mesmo sendo irmãos gêmeos, aquele irmão que fez dieta assim a vida toda, eles analisaram dos 16 até os 25 anos. Então, o irmão gêmeo que fez dieta uma atrás da outra, quando chegou nos 25 anos, estava com sobrepeso e obesidade. O irmão gêmeo que não fez nada, só seguiu a vida dele, não ganhou peso, não entrou na obesidade, nada disso. Então, a gente com esse estudo, mesmo sendo antigo, a gente quebra esse mito de que a obesidade é genética, de que se a minha família toda é gorda, eu também serei. Então, a gente sabe que não. As pessoas estão obesas porque a gente está deixando de fazer o básico, de comer o básico do arroz com feijão e de não se exercitar. A obesidade é multifatorial, né? Exatamente. Baseado nisso que você falou agora, Érica, eu quero que você reforce. Você falou lá no começo sobre as dicas, mas eu quero que você reforce que, por exemplo, você falou, às vezes a gente está aqui, a gente está no telefone, está comendo, está resolvendo uma coisa. Eu quero que você reforce, Érica, o prejuízo que a pessoa tem na questão do resultado, da nutrição dela, nos resultados de prejuízo metabólico, quando ela não consegue sentar para comer. Ela nem sabe o que ela comeu, porque ela come caminhando pela casa, beliscando coisas aleatórias. Quero que você reforce a importância da pessoa montar o prato, sentar e comer aquilo que está no prato. Sim. Quando a gente come dessa maneira que você colocou, né, andando, beliscando, passo ali, tô limpando a casa, passo ali, pego um biscoito, passo de novo, pego outro. Isso pode trazer carências nutricionais. Então, aí, quando a gente volta a falar da preguiça ou cansaço, às vezes a pessoa não é preguiçosa, ela está cansada mesmo. Porque esse ato de beliscar e não ter um prato colorido pode trazer carência de ferro, carência de vitamina B12. E isso traz fadiga muscular, cansaço excessivo, anemia. Então, só por aí a gente já consegue também identificar se é preguiça ou se é cansaço. Esse ato de comer realizando 1000 coisas faz com que a gente não preste mesmo atenção no que está comendo. Então, eu engulo a comida. Eu como muito rápido. E o meu cérebro não processa que a gente está se alimentando. E se ele não tem esse tempo para fazer esse processamento, a gente vai comer em grandes quantidades. Nós vamos repetir aquela comida ali, aquele prato que eu acabei de comer. Né? Vai passar 1 hora, eu vou estar com fome ainda. Mesmo eu estando sentindo ali que o meu estômago ainda está pesado, mas eu ainda vou ter a sensação de fome porque o meu cérebro não entendeu que eu acabei de me alimentar. Então, isso vai trazendo ali prejuízos até mesmo para o sono. Porque quando a gente dorme com o estômago muito cheio, independente de beliscar o tempo todo, porque beliscar o tempo todo, quando a gente só para, quando já está assim,
Nossa, comi tanto que eu nem percebi. Não Só come beliscando nada. aqui. É isso, melhor. Melhor. Comi nada e estou extremamente cheia. Exato. E aí vai dormir, não dorme bem, fica rolando a noite toda na cama. Porque o seu corpo está gastando energia para fazer a digestão e não para produzir os hormônios para fazer você descansar bem, né? E aí vai trazendo também o cansaço, o estresse, né? A perda de massa muscular também, porque daí come tão rápido que o que entra vira gordura corporal e o nutriente não vai ser direcionado para onde ele precisa, para manutenção ou para o ganho de músculo, para a produção de colágeno e tudo mais. Então, o ideal é a gente chegar e sentar. Não importa quanto tempo eu tenho. Eu tenho 1h30, eu tenho 10 minutos, que é um intervalo à tarde. Desliga o celular, vira as costas para o computador, desliga a televisão, põe ali uma toalha na mesa, o prato, e olha para aquela comida como se fosse a primeira vez que você está comendo aquilo lá. E vá saboreando cada garfada que você está dando. Solta o talher ali no prato, põe a mão no seu colo para dar tempo de você mastigar. Quando a gente faz isso, a gente começa a perceber os nossos sinais de saciedade. O momento que eu posso parar de comer. Eu já comi o que eu preciso. E a partir daí, todas as nossas condições clínicas também melhoram. Então, é todo dia repetindo esse ato. Érica, galera pode interagindo, deixando pergunta aqui para a Érica ir respondendo. Eu quero abordar algo aqui que nem está no nosso roteiro, Érica, mas é uma preocupação que surgiu essa semana num atendimento de uma aluna minha de 83 anos, tá? E é uma coisa que eu atendo muito terceira idade. Então, assim, ela tem alguns problemas metabólicos já numa situação avançada e o que acontece? Ela está começando a ter dificuldade de se alimentar. Então, ela tem uma meta X para ser ingerido durante o dia, ela coloca o almoço dela lá, ela não dá conta de comer metade da necessidade do prato lá que é prescrito para ela. Érica, você já falou em outra live sobre isso, mas eu gostaria que você abordasse hoje as dicas de que a pessoa pode fracionar esse almoço, porque se ela não consegue comer essa quantia que é determinado para ela no almoço, que ela pode dividir esse almoço ou não pode, ela tem que comer aquela quantia no almoço. Qual que é a abordagem que nós podemos usar de orientação para um idoso, por exemplo, que realmente vai perdendo, né? Tem idosos com demência, fazendo Alzheimer, aí não sabe nem se comeu e tem dificuldade de comer. Como que pode ser essa distribuição da refeição principais durante o dia? O idoso, Fernanda, ele já vai perdendo mesmo os sinais de fome. Ele não sente fome, não sente sede. Então, toda hora a gente tem que estar oferecendo água, lembrando de beber água. E como a comida é a mesma coisa. Se ele não sente fome, ele não vai conseguir comer um volume grande de comida. Então, sim, vamos fracionar essas refeições, né? Vamos comer 7, 8, 9 vezes ao dia. Mas desde que ele se alimente, que aquilo que está no prato, ele consegue se alimentar. Que seja uma comida saborosa. Como o idoso não tem fome, se a gente dá aquela comida sem tempero, sem gosto de nada, ele não vai comer. Então, tempera essa comida. Deixa uma comida saborosa, né? Outra coisa tem que observar. Esse idoso, ele consegue mastigar? Ele usa dentadura? Ele tem os dentes ainda dele? Né? Ele tem uma boa deglutição? Então, ver também com uma fonoaudióloga essa parte aqui da boca, da deglutição, para que faça a comida também na consistência que esse idoso vai conseguir comer. Porque isso é desmotivador. Pega um bife, por exemplo, que a gente consegue comer, mas será que o idoso consegue? Então, vamos fazer uma carne moída, uma carne de panela mais macia, né? E deixar essa comida ali saborosa para ele.
dividindo em várias porções ao longo do dia. Perfeito, não há problema. Pelo contrário, né, Érica? Importantíssimo. Sim, Não importa sim. o almoço em 3 vezes no dia, mas precisa Não, se alimentar. sim, pode ser. Pode pegar esse almoço, fazer de lanche da tarde também. Pode dividir, não tem problema. Tem a regra, só posso comer o meu arroz no almoço. Não, gente, não tem aquele pessoal de fazenda lá, aquele espião que é 4 horas da manhã, pedreiro também. Eu já atendi pedreiro que 6 horas da manhã mandava um pratão de arroz, feijão, bife, ovo e assim por diante. Então, o que a gente sempre tem que olhar é a individualidade, o momento que aquela pessoa está comendo. Às vezes, esse idoso, ele aprendeu que arroz, feijão e carne é comida de almoço. Então, ele não vai comer essa comida do almoço 3 horas da tarde. Então, a gente diminui a quantidade de comida do almoço, aquela que o idoso consegue comer, e aí depois, 2 ou 3 horas da tarde, depende, né, da saúde desse idoso, a gente vai pôr uma fruta, uma vitamina, um mingau, um pedaço de bolo, alguma coisa que ele goste de comer. Passado mais 2 horas, talvez, a gente vai inserir um outro alimento. Então, é observar a individualidade e ouvir esse idoso. O que o meu idoso está me dizendo? Você falou aí do cara que comia o marmitão logo cedo. Então, de bate pronto, quer dizer então que pode comer carboidrato, pode comer arroz à noite, não é proibido então. Não, à noite, o carboidrato ele pode ser comido. Mitos A e Fernanda com a listinha dela. Daqui a pouco quero só ver as respostas da Érica, viu, Lucão? Quero só ver. Ai, Não, Jesus. eu acho que a gente já podia encerrar esse assunto aí, já ir para esses mitos aí, porque são bastante, eu tô ligado. Então, bora lá para os mitos. Mas o carboidrato ele tem que entrar no café da manhã, no almoço, na janta, em todas as refeições. O carboidrato ele vai dar energia para o nosso corpo funcionar como um todo, né? Para construir músculo, para o nosso cérebro pensar, para as nossas células fazer toda a parte metabólica. Tem que ter. O nosso corpo ele é feito de carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, gorduras boas, as fibras também. A gente pode sim comer todos esses nutrientes, devemos. O Adriano colocou ali, ó. A fome de quem pega no pesado é brutal. Não Pois é. Imagina. Olha só, Érica, alguns Vamos nossos lá. alunos deixaram várias dúvidas. Que com Opa! certeza é da galera que vai depois ter acesso a esse conteúdo, né? Olha Beleza. só, é obrigatório, mito e verdade. Você vai na lata, tá? É obrigatório fazer jejum intermitente para emagrecer? Jamais. Não. Não, a Não? gente tem que. Não, claro que não. A gente tem que Graças a comer Deus. para emagrecer. Olha esse aqui, ó. Peraí. Como você tem que comer para emagrecer? Para aqui. Então quer dizer que eu posso pedir. Não, porque assim, o meu. Pão pode, certo? Sim, Quê? pão pode. Pão. Pão Depende, pode. né? Uma carreta de pão de uma vez, não. Não, pão. Um pão, pode. A carne pode. Pode. O Já alface pode. sei. Já sei onde ele quer chegar. Pode. O tomate pode. Pode. E por que o x-salada me engorda? Então vamos lá, rapidão. O que acontece? Se eu pegar o pão, ele vai ser como um arroz, né? A carne ali do hambúrguer vai ser então a carne que eu fiz, né? Ali, uma carne de panela, uma carne assada. O alface e o tomate é a salada do meu prato. Então tem carboidrato, proteína, gordura boa, fibras e tudo mais. Acontece que o hambúrguer engorda porque a gente começa a abrir muitas exceções.
É todo final de semana, é no meio da semana também, porque é mais prático passar ali na hamburgueria da esquina da minha casa na volta do trabalho, porque eu estou muito cansado, meu dia foi estressante, eu mereço um hambúrguer, porque eu estou feliz que eu ganhei uma promoção no trabalho, que eu comprei um carro novo, eu vou comer um hambúrguer. A gente vai abrindo exceções no automático, sem pensar no momento. Por que que eu quero comer hambúrguer? Tem que ser hoje? Eu posso me programar para outro dia? Eu realmente estou com vontade de comer hambúrguer? A gente, quando para pensar, para refletir, a gente cria um tempo que nos possibilita escolher em comer hambúrguer todo dia, que sim vai me fazer engordar, ou comer um hambúrguer num momento que realmente eu estou com vontade e eu vou me programar para isso. E não come só o hambúrguer. Trocentos Sim. refrigerante junto, o Batata frita. frita. Exatamente. Vem todo esse combo. Horário que se come influencia? No emagrecimento? A pessoa engordar? O horário? Não acredito que não, mas a quantidade sim. Olha essa. Não, peraí, deixa eu só contar. Isso aconteceu hoje. Hoje. Tava lá à tarde na casa da minha cunhada. E aí, de repente, saiu um pão que ela assou na hora lá e tal, fermentou, pão caseiro, com aquele cheirinho, mais delicioso. Quentinho. Aí, daqui a pouco, ela vem com um pote de Nutella de 3 quilos. Aí, ela pegou e passou a Nutella no pão. Uma hora ela não resistiu, passou a Nutella no pão e falou assim: não, mas só uma não vai ser problema. Eu falei: não é problema. Não, mas. Dois lados da fatia. Não, só de um lado só de um lado. Aí eu falei: peraí, então. Eu tirei a foto, joguei no chat GPT e falei: vamos ver quanto que tem de caloria aqui, né? O chat GPT, dá mais ou menos umas 300 calorias. Eu falei: bom, 300 calorias. Eu falei: ok. Eu falei: então, hoje cedo eu fui correr, eu gastei 300 calorias segundo o meu relógio. Eu falei: então, você vai ter que correr 5 quilômetros. Ela: você tá maluco? Pra isso aqui, eu já comi pouco o dia inteiro. Eu falei: bom, você que sabe. Ela: mas não tem outra coisa que eu posso fazer? Eu falei: faz o seguinte, dá 3 voltas fazendo a fundo na casa aqui que tá tudo certo. Por isso que vocês estavam andando? Aí, olha que louco. Isso aí que ela falou, Lucas, eu comi pouco hoje. Existem alimentos, a Nutri vai falar, arrebenta, que eu sou. Não nutre nada, super calórico, uma bomba. Pelo amor de Deus. Pronto. Tem coisas e a caloria baixíssima. Sim. Top. Isso aí, a Fernanda já respondeu. A gente tem vários pontos aí para analisar dessa questão aí, né? Claro que a gente pode comer um pão com Nutella se a pessoa gosta. Não há problema, mas será que 3 horas da tarde, uma Nutella, que é puro açúcar e gordura, e se a pessoa estiver num processo de emagrecimento, vai ajudá-la a emagrecer ou não? Se a pessoa está com resistência à insulina, está com pé no diabetes, vai ajudar a controlar essa doença ou não? Então a gente tem que analisar, é o momento, é a circunstância. Depois, quando o Lucas fala assim, ela tá aqui, acabou de escrever, mas estava uma delícia. Ai, gente. Aí, vai ser. Aí, Fernanda, só para finalizar aqui, para a gente ir para o próximo, ela também falou assim, segundo o Lucas, eu comi pouco o dia inteiro. Pronto, o corpo estava pedindo energia. Quais são os alimentos que geram energia rápida? Açúcar e gordura. Então, a gente vai sim escolher esses alimentos para poder repor a energia que gastou. E aí tem mais um ponto, o Lucas também colocou, em torno de 300 calorias. Beleza, 300 calorias vazia. Não tem vitaminas, minerais, nada disso, só açúcar e gordura. Então a gente tem que entender que nenhum alimento é proibido, mas eu tenho que analisar o contexto geral
e saber quando eu vou comer o hambúrguer, o pão com Nutella e assim por diante. Esse aí foi para massagear o ego só, comeu para nutrir a mente. E a gente aprende isso lá no Rota 28, viu, também. Aí, olha, a galera tá insistindo no intermitente, ó. Jejum intermitente é melhor que a dieta tradicional? Mito ou verdade? Nem jejum intermitente, nem dieta tradicional. Não, não. Passa régua nisso daí. Conta na rede social que pega do vizinho. Meu vizinho tá fazendo, vou fazer. Não, não. Não, dieta individualizada. Vamos lá. Adoçante é pior que açúcar? Verdade. Verdade. Nem meus pacientes diabéticos usam adoçante. Porque adoçante, ele é um tipo de açúcar feito em laboratório. O nosso corpo, as nossas células não sabem o que é. Então, quando esse adoçante entra, né, sacarina, aspartame, sucralose, ele entra no nosso corpo, vai lá na nossa célula e ele fica batendo na parede da célula até conseguir entrar. A célula vai tentando bloquear, mas uma hora ele entra. Quando esse adoçante entra, pronto, desregula todo o funcionamento dessa célula. Agora, quando a gente consome açúcar, o açúcar de mesa, açúcar branco, açúcar mascavo, demerara, é um alimento que o nosso corpo sabe o que é, porque veio ali da cana, que é um alimento vindo da terra. Então, esse açúcar é melhor sim. Basta a gente saber fazer a dosagem dele, onde nós vamos colocar, num bolo, numa bebida. Então, é melhor consumir o açúcar. Top! Nossa, ó, não preciso tirar totalmente o açúcar do meu cafezinho, né? Não, se você gosta, pode tomar. Tem essa outra coisa, Fernanda. Vamos falar um mito e verdade sobre isso daí, sobre o café, que tem que tomar café sem açúcar. Né? Não precisa tomar café sem açúcar. Você pode colocar um pouquinho de açúcar, não precisa ficar melado, né? Um pouquinho. Agora, se você quer tirar o açúcar do café, tem que melhorar a qualidade do seu café. Né? Então, a gente vai comprar cafés selecionados. Porque daí café do Coffee. É o melhor. O café que tem lá no estúdio. Selecionadíssimo. Boa. Olha essa aqui, ó. Olha, Fernanda, só que olha que legal que a Carla escreveu. Por isso as pessoas não sabem o porquê não emagrecem. É porque a gente não presta atenção no que a gente come, a gente não presta atenção nos nossos sinais de fome e saciedade, e a gente faz no automático, não para pensar antes de comer. Exatamente. Olha essa vai na que o Lucão perguntou lá, ó. Cortar carboidrato à noite acelera o emagrecimento? Jamais. Não tinha nessa vida. Principalmente para quem faz exercício físico bem cedinho e não consegue se alimentar antes de ir. Tem que comer carboidrato à noite, sim. Qual tipo de carboidrato? Aproveitando, peraí, deixa... Não, responde a Fernanda aí primeiro. Nossa, eu não entendi. Só ela pergunta, que é isso? Carboidrato à noite é melhor? Arroz, mandioca, batata, pão, tudo vai depender do seu objetivo. Não tem carboidrato bom ou ruim. Tem a combinação que a gente vai fazer. Se eu comer um pratão de arroz e carne, entre aspas, bem entre aspas, esse arroz vai ser ruim, porque vai gerar um pico de insulina muito grande no nosso corpo, para poder controlar esse açúcar que veio do arroz muito rápido, e aí o que sobra de insulina vira gordura corporal. Mas se eu pego um arroz branco com feijão, um pedaço de carne e salada junto, não vai fazer mal nenhum para o emagrecimento. Ou mesmo para quem tem alguma doença que está ali em controle.
porque a gente tem a combinação da proteína, das fibras, que retarda a digestão desse arroz branco, desse carboidrato escolhido, e aí você vai ter um tempo de saciedade prolongado. E não gera pico de insulina também. Eu passei a cortar o carboidrato à noite. Hoje eu Ah, corto. meu Deus. Lá vem, ele corta com a faca. Corto com a faca, coloco o hambúrguer caseiro, que eu aprendi com a Érica, o alface, o tomate e faço minha janta. Bom, Érica, o que acontece? Aproveitando sobre esse negócio de comer carboidrato, por quê? Hoje cedo a gente teve um treino, né, de corrida, né? Hoje cedo e à tarde a gente teve treino de corrida, porque vai ter uma corrida aqui em Marília no domingo, né? Aí eu falei, ó, vamos fazer o treino na sexta, né? Que aí dá tempo de recuperar e tal, né? Pra domingo de manhã o pessoal poder tá com a perna boa e tal. Beleza. E aí, na hora que a gente acabou lá o treino, eu peguei e falei pro pessoal assim, eu falei, ó, carboidrato tá liberado, viu? Só comer carboidrato pra poder. Correr. Né? O pessoal é sério? Então, Érica, hora do corte. O que essa pessoa pode comer de hoje para amanhã, tranquilo, para poder chegar bem e poder bater o RP, né, que é o recorde pessoal, no domingo lá na prova? Fazer todas as refeições, né? Café da manhã, almoço, jantar e dependendo da rotina, os lanches intermediários são importantíssimos, né? No sábado, então, que antecede a prova, vamos jantar carboidrato, mas não vai comer aquele X tudo e algo mais, aquela pizza 4 queijos, cheia de gordura, porque pode dar diarreia, desconforto gástrico e não vai nem começar a corrida. Mas pode sim comer, como eu falei agora, um prato de arroz e feijão, um prato de macarrão com salada e carne. Pode comer esse carboidrato e seguir a sua alimentação normalmente. Coloca carboidrato durante todas as refeições para gerar energia ali para a corrida no domingo. Top! E o Lucas escreveu também, não exagera. Não vai exagerar. Porque disseram, a Carla falou que eu mandei todos comerem muitos carboidratos. Eu não falei muitos não carboidratos. É muito carboidrato. É sempre para sair com aquela sensação de estômago cheio, mas um cheio tranquilo. 1/3 do estômago tá cheio. Olha essa. O que é melhor? Pão francês ou integral para o emagrecimento? Os dois. Independe também. Independe porque, assim, primeiro, pão integral de supermercado, né, que a gente compra no supermercado, na verdade, eles são, na teoria, eles são pão branco. Porque a indústria brasileira permite que eu coloque, por exemplo, 90 gramas de farinha branca, 10 gramas de farinha integral, e eu posso dizer que o meu pão é integral. Então, por esse olhar, independe qualquer um do pão, qualquer tipo de pão. O que vai fazer esse pão ser bom ou não para emagrecimento é sempre a combinação. Um pão francês ou um pão integral só com uma manteiguinha, por mais delicioso que seja, para o emagrecimento, também vai gerar pico de insulina, como eu acabei de explicar. Não vai matar a fome e a pessoa não vai comer um pão francês somente, uma unidade. Vai comer 2, 3, né, 4, dependendo ali da pessoa. E o pão integral é a mesma coisa. Então, a gente vai nesse pão colocar um queijo, uma carne, um ovo. A gente vai colocar uma fonte de gordura e proteína para que a pessoa coma uma unidade ou uma fatia de pão e não interfira, não a impeça de emagrecer. Top! Nossa, arrebentou nessa, hein? Olha a dúvida da aluna. Não, essa... Tapioca é melhor que pão pro emagrecimento? A mesma coisa do pão francês e pão integral, a mesma história. E olha essa, whey protein
Verdade que engorda o da espinha? Meu Deus, o povo tá Depende. viado. Depende da marca do whey protein. Ai, me arrepia o whey protein, me arrepia. O povo gosta, hein? O povo gosta. Mas sabe o que o povo gosta, Fernanda? Do doce do whey protein. Hã? O whey protein não engorda. Pão francês Não engorda. Não, também não engorda pão francês. Nem whey, nem pão francês não engorda. Só que na mente das pessoas é isso daí. Mas aí, Fernanda, as pessoas vão comprar whey protein e não leem a lista de ingredientes. E compra porque todo mundo usa, compra porque tá barato, compra porque é gostoso, é docinho. O whey protein não tem que ser gostoso. Ele tem que fazer a função dele. Na lista de ingredientes tem que ter apenas o whey protein. Seja o hidrolisado, o isolado, não importa. E aí, se ele for saborizado, ele não tem que ser sabor artificial de chocolate. Não, ele vai ter que ter cacau na composição. A quantidade de açúcar que tem que ter no whey protein tem que ser 0. Ele vai ter que ter uma boa quantidade de proteína. Mas a maioria dos wheys que as pessoas usam, que eu vejo pelo menos das pessoas que chegam a mim na primeira consulta já utilizando o suplemento, é aquele cheio de açúcar. Então esse sim vai acabar engordando as pessoas. Mas um whey protein de qualidade e dentro de uma rotina alimentar adequada, ele traz muitos benefícios, principalmente para os idosos, como você falou da sua pacientezinha, que é um excelente alimento para ela. Perfeito. Só que aí também não tem sabor de nada, né? Aí também fica difícil. Sim, mas aí a gente vai saborizar esse whey. A gente vai bater com uma fruta, a gente vai colocar uma canela em pó, um café solúvel, a gente vai bater com uma fruta fresca ou seca, desidratada. E tem o whey de boa qualidade que também tem sabor, mas ele é mais natural. Acontece também um outro ponto que eu pego, que eu vou analisar o whey que o paciente me trouxe ali, o pote do whey custa R$100. R$100, você quer o whey ou você quer um pote de açúcar? É melhor Tem whey hoje a R$70. Exatamente. Aí, gente... Entra, Lucas, por que tem que estar pelo menos no Rota 28 essa pessoa? Porque ela vai receber toda essa consultoria da Érica, o suporte do e muitas coisas no nosso desafio. Se numa live de 50 minutos ela tá destruindo, você imagina em 28 dias que essa mulher, rapaz. Tá doido? Gente, eu amo o grupo de emagrecimento. Amo. Último. Todo dia. Manhã, dica da Nutri, tarde, dica da Nutri, noite, dica da Nutri. Não tem como não entrar pro Rota 28. Rapaz, esse merchan da Fernanda foi demais. Não, isso aqui tá melhor que o Paraíba tá aqui no cartão, viu? Essa foi demais. Olha essa. Tá, fala aí que depois eu vou responder a da Carla aqui. Essa, Érica, antes de você responder a da Carla, eu vou até ver como que eu vou fazer essa pergunta para você, porque olha, esse é um tapa na cara do povo, hein? Água com limão em jejum. Queima gordura? Eu tenho outra. Água com sal. com sal integral. Ajuda os minerais, os ingredientes, ajuda a curar as doenças, as pessoas melhoram? Não, nem engorda, nem emagrece, nem cura doença, nada disso. É mito que inventaram para vender saúde fácil. Nada disso, gente. Temos mais um ponto. Opa, Carla, tô aqui, Carla. Entra aí no Rota 28 que eu tô aqui para te ajudar. Sal comum é pior do que o sal do Himalaia? Jamais. Sal do Himalaia é para vender só, marketing. Vamos usar sal refinado mesmo.
Só que aí, o que, que a gente tem que fazer? Eu não preciso salgar a minha comida. Então, eu vou pôr um pouco de sal, claro, mas eu vou temperar com alho, cebola, orégano, esses temperinhos que a gente tem em casa, para deixar a minha comida saborosa. Sal do Himalaia é venda, marketing só, para fazer a gente gastar dinheiro. Fruta à noite, Érica, engorda. Não, jamais. O que engorda é se eu comer muito. Mas vamos comer uma frutinha, gente. Eu comi fruta antes de começar essa live. Deus, a gente vê cada coisa, né, Érica? Sim, nossa. Eu só acredito vendo, e eu vendo não acredito. É assim mesmo. Olha esse outro mito aqui, ó. A Carla colocou assim, ó. E para engordar, a pessoa pode comer pão normal, né? A mesma história que a gente estava falando do pão normal, do pão integral, da tapioca. Até para engordar, porque assim, ó. Engordar é ganhar gordura. Agora, eu quero ganhar massa muscular. Então, eu quero ter um corpo mais definido. Mais definido. Às vezes tem aquela pessoa que é muito magrinha mesmo, né? Então, eu quero ganhar massa muscular. Então, é diferente. São coisas diferentes. Mas a gente, para ganhar músculo, né? Também pode comer pão. Só vamos alinhar ali junto da alimentação. E nisso que você acabou de falar, existe um mito acerca do treinamento muito grande. Porque eu escuto as pessoas falarem assim, ó, primeiro eu emagreço, depois eu ganho músculo. Meu Deus do céu! Ou então aquele outro assim, você falou, eu lembrei. Aquele assim, primeiro eu vou fazer cardio para depois fazer um treino de força. Gente, exato. Para eu emagrecer, eu tenho que correr, eu tenho que fazer caminhada. Emagrecimento E o duro, Fernanda. Uma gordura. É. Então não existe essa conversa que falam por aí na rede social, que primeiro eu ligo o botão do emagrecimento, depois eu desligo igual acender uma lâmpada e ligo o botão do ganho de músculo. Meu Deus! E outra, eu tô trabalhando um senhor de 80 anos, que ele tá perdendo gordura pra caramba e ganhando músculo, fazendo intervalado, musculação circuitada. O cara não fica 50 minutos correndo igual um maluco. O cara faz um treino metabólico direcionado. A gente tem que parar de seguir pessoas 171 na rede social que falam um monte de balela para vender coisas para nós que não tem embasamento científico e que, pior, além de não ter embasamento, arrebenta com articulação, com tendão, com músculo, com metabolismo, arrebenta. Deixa o cliente doente. Vamos riscar essas pessoas e, mais uma vez, vou vender. Tem que vir pro Rota 28. Pelo amor de Deus. Isso aí, Fernanda. Já vou aproveitar aqui a Fernanda. Eu refiz todos os cardápios do Rota 28, porque lá no aplicativo do Rota 28, a gente tem 28 dias de sugestão de cardápio. Do café da manhã até o jantar. Eu refiz todos eles essa semana, novinho em folha, aquelas preparações simples, práticas do nosso dia a dia. E o material que vai depois lá no grupo também, eu e o Lucas, a gente está refazendo todos. Áudios com orientações novinhas, com dicas, desafio, que vai trabalhar o comportamento alimentar e a visão que a gente vê cada alimento, sim. Então, vai ter desafio também. Essa versão do Rota tá show de bola. E digo mais. Isso. Mas nós vamos ter petiscos do Rota 28, né? Pelo menos uma vez por semana aí no Instagram do Espaço Saúde. Né? Por exemplo, segunda-feira vai ter uma live, que vai ser uma live pocket, vai ser coisa rápida, nós vamos abrir, fazer um treino e fechou a live. E aí a pessoa pode ir treinando, que pode ser um treino que esteja lá dentro do Rota. Pode ser. Muito legal. Olha essa aqui, ó. Olha essa.
Existe algum produto natural que funciona igual os remédios para o emagrecimento? Igual remédio. Não, não existe. Gente, vamos lá, remédio, né? Todo mundo tomando remédio para emagrecer. A gente tem que entender que remédio, ele é coisa boa, sim, né? Mesmo para emagrecer. Tem obesos de grau 3, obesidade mórbida, que precisa desses remédios, desses análogos aí do GLP-1. Eles, por quê? Porque eles não emagrecem, não é porque eles não treinam, porque eles não se alimentam, porque... Não, muitas vezes o hormônio da saciedade dessas pessoas não funcionam. O corpo não produz leptina. Então, essas pessoas, elas não têm, elas não conseguem perceber a sua saciedade. E elas vão comendo de maneira exagerada. Então, o medicamento está aí para auxiliar essas pessoas. Então, o medicamento é bom. Agora, aquelas pessoas que precisam perder 10 quilos, 5 quilos, 2 quilos, estão usando o medicamento para auxiliar também ali no seu emagrecimento, elas têm que entender que elas vão precisar também fazer exercício físico e cuidar da alimentação. Porque não tem alimento milagroso. Não tem um alimento que por si só que engorda ou que emagrece. Não tem um único exercício que engorda ou que emagrece. É a junção de todas as coisas. Da gente fazer um bom treino, como a Fernanda e o Lucas estão dizendo, de fazer uma alimentação consciente, sempre pensando o que é importante para a minha saúde, é dormir bem, ter o dia de descanso e estar com os exames de sangue em dia, analisando todos os nutrientes importantes para a nossa saúde. Isso, e disso que você está falando, está rolando a nossa revista digital. Lá tem guia falando sobre exames, lá tem dicas da nossa Nutri para gestante, para alimentação, introdução alimentar do bebê. Tem muita coisa legal lá que as pessoas também podem estar acessando e encaminhando para outras pessoas para informar também. Nós precisamos combater as notícias fakes acerca da nutrição, acerca do treinamento. Isso que a Érica falou, obesidade é uma doença séria, tem que ser levada a sério. Levar a sério é uma boa avaliação médica, uma boa avaliação nutricional e uma boa avaliação de um bom professor de educação física, ou se vai precisar de um fisioterapeuta, tem que ser profissional que sabe para onde está caminhando, porque senão vai arrebentar com a pessoa. E aí não se fala só de físico, se fala de problemas psicológicos, as pessoas mentalmente não estão bem. E esses produtos, quando são feito uso de forma aleatória, sem orientação para qualquer mecanismo de condução, o tiro sai pela culatra. Dá problema, e dá problema sério. E são problemas mental, problema metabólico, são problemas na perda de massa óssea, são problemas naquilo que o espelho não mostra. E qual que é a nossa questão? Nem a balança. Eu tenho que estar bem para a minha foto que vai para a minha rede social e para o espelho que eu acordo de manhã. Mas eu não estou olhando o que está acontecendo lá dentro. Artéria, toda a parte de rim, pâncreas, fígado, se a gente abre a caixa de ferramenta, o nosso corpo ele é muito interligado e muito rico. Para ele funcionar bem, precisa colocar tudo isso que a Érica falou: alimento, treinamento, bom sono, tudo no acompanhamento. Se eu não estou conseguindo, eu preciso pedir ajuda, mas ajuda para pessoas que realmente entendem disso, é embasado, trabalha com honestidade, trabalha focado em saúde. Entenderam isso? Porque senão você vai ter problema. Se não é hoje, daqui a 10, 15 anos, a conta chega. Eu vejo isso no estúdio todos os dias. A conta chega. E é pesada, e é cara. A conta da desinformação e do problema que isso vai te trazer é cara. É isso mesmo, Fernanda.
A gente não está dizendo que quem quer emagrecer 5, 3 quilos não possa usar o medicamento. Pode, claro que pode. Eu tenho um paciente que usa, mas essa paciente, ela treina, ela vem no acompanhamento. Então, mesmo que seja para poucos quilos, ela vai ter um emagrecimento ali saudável. Então, não tem alimento que engorda ou emagrece por si só, né? E o medicamento é importante, a gente pode usar, mas sempre com todo esse acompanhamento aí. O medicamento, eu acho que ele é muito importante, né? E ajuda a acelerar, porque às vezes a pessoa ela tem aquela emergência, é meio desesperada, que é imediatismo. Mas a questão, eu vejo pelo menos a questão do exercício físico, tanto que ela que é importante, porque, por exemplo, eu tenho amigas que não gostam de atividade física, não gostam de ir pra academia e tal, e aí tomou, e aí parece, ficou toda pelancuda, ficou tudo caído. Entendeu? Sim. Minha tia tava falando assim, nossa, um dia eu tava atendendo a mulher levantou a calça assim, mostrou a coxa dela assim, parecia que tinha derretido. Sim, perde músculo, né, também. Existem estudos acerca da perda de músculo, mas é muito precoce falar sobre, né? E outra, teria que ter um médico que fale desse assunto aqui com a gente, né? Porque eu, por exemplo, eu não costumo entrar numa área que não é a minha. Eu posso dar algumas orientações, mas eu tenho bastante cautela como vai se tratar desses assuntos, principalmente assuntos polêmicos e tal. A minha orientação é: põe o pé no chão, procure um bom profissional para te orientar, seja em qual linha você quer. Agora, treinamento, aí eu posso te dizer, Espaço Saúde, equipe especializada, integrada, que realmente é embasada. O Lucas dá risada, ele fala, tá o cartão. Mas não é. A gente tem que falar a verdade. Nós precisamos levantar a bandeira da seriedade. Nós não podemos ficar brincando com a vida das pessoas. Eu não estou aqui numa sexta-feira santa, eu sou católica, eu não estou aqui numa live aqui porque eu gosto de brincar com a vida das pessoas. Eu estou aqui porque eu quero, com a nossa equipe, e isso hoje está o Lucas e a Érica, mas a nossa equipe são 20 profissionais, para falar o quê? Na Semana da Saúde, abrir os olhos das pessoas. Então, por isso que cada dia da Semana da Saúde, nós estamos trazendo um tema para levar informação verdadeira. A minha informação, ela não a minha verdade não é a única. Mas eu não vou abrir o Instagram da empresa onde eu ganho o meu pão para falar balela, não é verdade? Eu vou trazer pessoas que têm conhecimento real e credibilidade para conduzir os meus clientes. E isso é muito sério. Então, é sobre isso que é essa abordagem. Então, cuidado. Eu bato nessa tecla, eu fico até... a Fernanda é mais enérgica para falar. É o meu jeito. Eu gosto de mostrar para as pessoas, para que lá na frente, quando essa pessoa me encontrar, ela vai falar, pô, a Fernanda é professora de educação física há tantos anos porque trabalha numa linha do quê? Embasamento, seriedade, trabalho humanizado, profissionalismo. Eu não escolhi essa profissão para trabalhar um negocinho de um protocolo que eu vou ganhar dinheiro 2 anos e depois eu vou mudar de profissão. Eu escolhi essa profissão para, através do movimento, construir mudança para as pessoas. Então, a Érica e o Lucas também compactuam nessa mesma mentalidade. Por isso que nós estamos juntos. Então, a gente abre essa abordagem para te alertar, para que você entenda que existem várias formas de fazer, mas você tem que respeitar o teu metabolismo, a tua individualidade e encontrar a tua melhor versão, entendeu? Sim. Tem uma médica endocrinologista que fez curso comigo e a gente também trabalha em parceria, né? Eu atendo umas pacientes dela. E ela também sempre fala isso quando vai falar do emagrecimento. O que a gente está dizendo aqui. Então, não adianta a gente olhar a grama do vizinho ou o Instagram, né, daquela pessoa que só posta coisa boa, que emagreceu, faz uma fotinha de antes e depois. Mas a gente não sabe tudo que ela passou para conseguir emagrecer, o que ela fez. Né? A gente tem que entender que o emagrecimento ele é algo lento, independente de usar medicamento ou não. Ele é lento. Por quê?
Lembra que eu falei lá no começo que o nosso cérebro nos protege do novo? Então, o nosso cérebro, ele conhece você como uma pessoa obesa e não como uma pessoa magra. Então, ele não sabe viver no futuro. No futuro, a gente, na parte consciente do nosso cérebro, é que a gente consegue imaginar. Ah, eu magra, eu vou vestir aquela roupa. Eu magra, eu vou ser melhor, mais feliz, mais alegre. Que é o pensamento das pessoas, né? Mas o nosso cérebro não sabe disso, porque ele não reconhece ainda esse futuro. Então, a gente tem que passar pelo processo de emagrecimento um dia após o outro, sem fixar num número de balança, mas olhando. Olha, eu fazia um polichinelo, hoje eu faço 10. Olha, eu não comia nenhuma fruta, hoje eu como uma. E aí a gente vai chegando até onde é importante para essa pessoa. E isso eu levo também para quem quer hipertrofia. A gente não ganha músculo do dia para a noite. Ninguém vai fazer lá um bracinho forte e já vai ter um pãozinho francês ali formadinho, todo um músculo. Não, você vai treinando, vai comendo, é 1 ano, são 2 anos. Eu vou controlar uma doença. Às vezes vão ser meses para controlar uma diabetes. Porque tem que entender que a diabetes, ela não é só da má alimentação, mas ela é emocional também. Então, tudo isso que a gente falou lá do começo, de ser preguiçosa ou de ser multitarefas, a gente, na verdade, não é preguiçosa. A gente tem pressa pela cobrança que nós temos desde sempre. Né? No nosso trabalho, a gente tem metas a cumprir, a gente tem prazo a cumprir. E a gente vai, então, fazendo tudo muito rápido e coisas de uma vez para cumprir essas metas e leva isso também para o emagrecimento, para a alimentação, para o exercício. Então, a gente sempre quer o resultado tudo para ontem. E não tem resultado para ontem quando a gente fala nos cuidados da nossa saúde. Top. Lucas, quer colocar alguma coisa aí? Não, só Acabei de esperar as fazer todas as próximas lives e o Rota 28 vai ser top demais. É isso aí. A gente acredita muito nesse produto como carro de entrada para que as pessoas consigam encontrar um caminho, uma direção. Então é isso. Queremos. Acho que a galera perguntou aí, se tiver mais alguma pergunta, mas depois vai surgindo. Nas próximas lives a gente vai trazendo as perguntas que forem surgindo. A gente quer agradecer mais uma vez a Érica, sempre disposta a ajudar a gente, a contribuir, é parceira do estúdio, está com a gente sempre. Agradecer o Lucas pela parceria, está arrebentando na musculação circuitada. Então, esse protocolo que é exclusivo do Espaço Saúde, ele chegou para ficar e ele dá certo, testado, e ele realmente entrega muito resultado. E agradecer cada um que está aqui com a gente, que participou, a galera que vai ter contato com esse conteúdo, disparar esse conteúdo para informar outras pessoas também, isso é importante. E a semana que vem, nós temos toda uma semana de informação que vai rolar sempre às 20h30 aqui na nossa página, com lives de muito conteúdo legal que vale a pena. Então, gratidão mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Beleza? Beleza, é isso aí. Muito obrigada, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida depois, pode mandar para mim no meu Instagram, manda inbox que eu respondo. Lá tem um link direto para o meu WhatsApp também. Surgiu dúvida, pode perguntar. E eu vou ter o prazer de auxiliar e ajudar cada um de vocês também. Baixar a revista digital, né, Lucão? Não esquecer, baixar a nossa revista digital para ter informação lá da revista, que está sendo muito legal. E vou deixar mais gente aí no direct também para saber os conteúdos. Amanhã sai um conteúdo muito legal de um aluno nosso, do grupo nosso 75+, né? Amanhã que sai, né, Lucas? Sim. Top. É isso daí. Então, galera, Lucas
Arrebenta aí os cortes. A médica que teve na live ontem está cobrando a live já para subir, que ela quer mandar para a galera dela, viu? Eu acabei de soltar a live no feed, tô baixando ela aqui pro computador, vou começar a trabalhar nos cortes, deve sair amanhã cedo. Nossa, glória a Deus. Galera, gratidão, obrigado mesmo, e a gente se vê na segunda-feira, né, Lucas? Isso aí, segunda-feira. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.